Moro na Espanha desde 2019 e em 2023 eu consegui a minha nacionalidade espanhola sem ter nenhum parente espanhol, sem ter casado com um espanhol e o melhor, sem ter pagado consultoria ou advogado. Então vamos comigo nessa que eu vou te mostrar que conseguir esse passaporte aqui é muito mais fácil do que você imagina. Aqui na Espanha existem algumas maneiras de você conseguir a sua nacionalidade. As mais conhecidas, né, porque também são bem parecidas com outros países, é quando você herda essa nacionalidade, né, quando você tem algum parente espanhol. Aqui na Espanha é até o avô. Então, se você é neto de espanhol ou filho de espanhol, você consequentemente pode tirar a sua nacionalidade. Ou se você casar com um espanhol, você também tem direito a tirar essa nacionalidade. Mas existe uma outra forma de você conseguir, de você ter direito a essa nacionalidade que pouca gente conhece, que é a nacionalidade por residência. Aqui na Espanha, dependendo, né, do tempo que você mora aqui, o governo te concede essa nacionalidade pelo tempo de residência, que pode variar entre 2, 5 e 10 anos. No caso dos países ibero-americanos, e isso inclui o Brasil, é preciso morar aqui legalmente só por 2 anos e você já tem direito a pedir a nacionalidade e ter o seu passaporte espanhol. Mas o que significa morar legalmente aqui na Espanha durante 2 anos? Significa que você tem que aplicar para algum tipo de residência, né, que te permita trabalhar ou não, porque tem residências que você pode morar aqui, mas você não pode trabalhar ou não necessariamente precisa trabalhar. E elas permitem morar aqui legalmente por 2 anos e aí depois você aplica a sua nacionalidade, né? Entre os tipos mais comuns de residência. Então, aí, por exemplo, a autorização de residência e trabalho por conta ajena, que foi o que eu vim, né? Eu vim para cá para trabalhar por uma empresa, a empresa fez todo o trâmite, então eu tinha um trabalho por conta ajena, uma empresa que me contrataria. Outra opção também é o reagrupamento familiar. Então, quando o Vitor veio para me acompanhar, ele veio por reagrupamento familiar. Tem também a autorização de trabalho para profissionais altamente qualificados, que é parecido com o Cuenta Rena. Tem algumas diferençazinhas ali, você precisa ter, né, alguma formação específica, mas na prática é bem similar. Tem também a autorização de residência não lucrativa, que é um visto muito legal para quem tem alguma renda no Brasil, como, por exemplo, uma pensão, uma herança, alguma coisa assim. Você pode aplicar, né? Precisa ter uma renda mínima aí para comprovar, mas você pode aplicar, vem morar aqui, não pode trabalhar, então por isso sua renda precisa estar lá no Brasil. E depois de 2 anos você pode aplicar para sua nacionalidade. E tem agora também o visto do nômade digital, que eu tô até pensando em fazer um vídeo específico sobre isso, para poder, né, dar mais detalhes para vocês, que também permite você morar aqui por 2 anos, tendo um trabalho, por exemplo, no Brasil ou em qualquer outro país que não seja a Espanha, e depois aplicar para a nacionalidade por residência. Muita gente pergunta sobre os vistos de estudante. E, infelizmente, os vistos de estudante eles não permitem que se solicite a nacionalidade por residência depois de 2 anos. Isso porque a Espanha ela entende que esse visto de estudante ele não é uma residência, ele é como uma estância. Então, você não está residindo aqui. Ainda que você esteja legal, é como se sua residência não fosse aqui, porque você vai voltar para o país de onde você veio, que aqui você seria só um estudante, né? A sua intenção não é se estabelecer aqui sendo um estudante. Então, infelizmente, eles não contam esse tempo de visto de estudante para poder tirar a nacionalidade. Então não adianta pensar, talvez, eu vou fazer um mestrado e depois eu vou aplicar, porque o visto de estudante, ele não conta. Só as autorizações de residência. E nesse processo todo de você conseguir a sua nacionalidade por residência, eu diria que a parte mais complicada, talvez a parte mais difícil, é de fato você conseguir a autorização de residência, né? Porque você precisa ou ter uma empresa que vai te trazer para cá, ou você tem alguma renda no Brasil, né, que permite que você não necessariamente precise trabalhar aqui, você viva dessa renda que está no Brasil, ou você pode ser um nômade digital, por exemplo, e aí você trabalha para outra empresa e está aqui na Espanha. Então essa é a parte, eu diria, um pouco mais complicada, porque agora vocês vão ver que todo o processo para poder solicitar essa nacionalidade por residência é incrivelmente simples. E assim, quando eu apliquei, que, enfim, consegui tudo, no final eu falei assim, meu Deus, muito fácil conseguir ser uma cidadã espanhola. Então eu vou mostrar para vocês como é fácil e muita gente não sabe o quão simples é para conseguir isso. Então, bora lá. Primeiro de tudo, eu vou começar com a lista de documentos, né? E aí, são documentos, né, e processos que a gente já está familiarizado, principalmente se você, né, veio, já tirou sua autorização de residência, você já sabe ali essa parte mais burocrática de apostilar, traduzir, já sabe mais ou menos como funciona. Então, né, não acho que vai ser um bicho de 7 cabeças. Então, vamos lá começar com a lista de documentos. O primeiro documento que você vai precisar, obviamente, é o seu TIE, né, sua tarjeta de estrangeiro, né, com seu NIE, que é o documento que você tem quando você se registra assim que você chega aqui na Espanha, você vai lá na estrangeria, você se registra e você recebe esse cartãozinho. Então, esse é o primeiro documento que você vai precisar para dar entrada na sua nacionalidade. Então, você precisa ter esse documento
né, sim ou sim, necessariamente para dar entrada, mas eu acredito que depois de 2 anos morando aqui você já tem ele. Se você não tem, tem algum problema aí. Então, você vai precisar desse documento. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que você vai precisar é o seu passaporte. E aqui é uma dica, que eu diria que é uma dica de ouro, que é quando você for aplicar para sua nacionalidade, eles pedem o seu passaporte completo. E muita gente acha que por passaporte completo seria apenas a sua página de identificação. Mas não pode ser sua página de identificação. Por passaporte completo, eles pedem que você escaneie cada uma das páginas do seu passaporte. Então, inclusive páginas que não tem nada, você precisa escanear. E por que a Espanha ela pede isso? Né? Por que você precisa escanear tudo? Porque eles querem comprovar que você não passou mais de 6 meses fora do território espanhol. Porque se você passar mais de 6 meses fora do território espanhol, você perde a sua residência. Você não pode ser residente e passar mais de 6 meses fora do território espanhol dentro do período de 1 ano. Então é por isso que você tem que escanear todas as páginas do passaporte, inclusive essas primeiras e as páginas que não tem absolutamente nada, do início ao fim. E por que essa é uma dica de ouro? Porque né, eu tenho alguns amigos que deram entrada, escanearam só a página de identificação e o processo demorou. Não é que vão cancelar o seu processo, mas o processo vai demorar. Então, assim, escaneia absolutamente tudo. E por essa dica de ouro, eu acho que vale um likezinho aí, né? Porque tô te ajudando a ter o seu processo para ele não demorar tanto assim para sair. Tá? Seguindo a nossa lista de documentos, outros documentos que você vai precisar é a sua certidão de nascimento brasileira, apostilada e traduzida, e o certificado de antecedentes penais também apostilado e traduzido. Como eu falei, se você já deu entrada aí no seu visto anteriormente, na sua autorização de residência, você sabe que todos os documentos que você precisa enviar para um órgão oficial aqui em espanhol, você precisa traduzir e apostilar se o documento não tiver em espanhol, né? Então, você vai precisar levar num cartório, né, que faça a apostila diária e depois traduzir por uma tradução juramentada. A certidão de nascimento não é um documento que se pede comumente para poder tirar o visto. Né? No meu caso, não foi pedido, eu só precisei apresentar para a nacionalidade por residência. E aqui na Espanha eles não pedem que seja de inteiro teor, não é algo que se pede especificamente. Quando eu dei entrada na minha nacionalidade, eu coloquei a versão simples dela na nacionalidade do Vitor, meu marido. Alguém tinha comentado que precisava ser de inteiro teor, e aí eu aproveitei e a dele eu pedi inteiro teor. No final das contas, as duas nacionalidades saíram, a minha com o tipo básico e a dele com inteiro teor. A única coisa que a gente teve que se atentar é que, para apostilar um documento, você precisa reconhecer a firma dele. Então, se for uma certidão de nascimento muito antiga, que esteja plastificada e não dê para reconhecer a firma, você vai ter que pedir uma nova versão da certidão de nascimento. Então, tem que ficar atento a isso, você tem que renovar a sua certidão, pedir uma nova versão, aí reconhecer a firma, apostilar e traduzir. O certificado de antecedentes penais, a mesma coisa, é muito simples, você vai lá no gov.br, pega o seu certificado de antecedentes penais, aquele lá da Polícia Federal, também imprime, apostila e traduz o mesmo processo que precisou para poder tirar a sua autorização de residência, porque o certificado de antecedentes penais é uma coisa que eles pedem para as autorizações e para os vistos, então o processo é o mesmo. A única coisa que tem que ficar atento é o prazo, né? Esse documento ele vale por 90 dias, então eu recomendaria não tirar ele muito tempo antes, tirar mais ali próximo de quando você for aplicar, para não ter uma validade tão alta. Outra dica que eu dou também é que esses documentos você pode, principalmente a certidão de nascimento, você pode solicitar através do consulado, ou você pode solicitar, pedir para alguém que está no Brasil, solicitar para você, né, se alguém tivesse disponibilidade de ir no cartório solicitar para você, e eu recomendo usar essa opção. Se você tem alguém que tem essa disponibilidade, que pode ir no cartório para você, dessa pessoa te ajudar, porque vai ser mais simples e mais barato do que você pedir pelo consulado. Porque pedir pelo consulado demora, tem os prazos de consulado, então eu recomendo, se você tem essa possibilidade, essa disponibilidade, pedir para alguém, um amigo, a mãe, alguém da família, para resolver essa questão, porque é mais fácil e mais rápido. Em relação à tradução juramentada, pode ser uma tradução do Brasil, não precisa ser uma tradução aqui na Espanha, pode ser no Brasil. Então, para essa parte, né, para você dar entrada e juntar a documentação, não precisa ter nenhum arquivo físico, caso você vá dar entrada telematicamente, né, ou online. Mas eu vou falar um pouco mais sobre isso na parte que eu for mostrar como dar entrada na nacionalidade. E outras duas coisas que são solicitadas para você dar entrada na sua nacionalidade é o teste de conhecimentos gerais e o teste de nivelamento de espanhol. Esses dois testes eles são aplicados pelo Instituto Cervantes, e aí eu vou mostrar para vocês aqui um pouquinho onde que vocês têm que ir. O teste de conhecimentos gerais, ele chama CCSE,
E aí esse link aqui que eu tô mostrando para vocês desse site, eu vou colocar na descrição. Ele é um teste que avalia o seu conhecimento da cultura e o quão integrado você está naquela cultura espanhola. É um teste muito simples, não tem nada assim, não há nenhuma pergunta de outro mundo, né? Eles querem saber se você está integrado na cultura espanhola. Então é um teste fácil. Tem um aplicativo também, vou mostrar aqui para vocês como que funciona esse aplicativo, que você pode baixar, é como se fosse um simulado do Detran, igual aqueles que a gente fica vendo lá, né, das perguntas, quais perguntas vão cair, geralmente são essas perguntas que aparecem aqui. Então é muito fácil de fazer. Ele está custando, eu entrei aqui no site, eu não consegui achar o preço para 2025, mas em 2023 ele estava custando 85 euros. E eu acho que esse preço não foi atualizado, porque eu não consegui achar nenhuma atualização desde então, mas já pensa aí mais ou menos nesse valor de 85 euros para poder aplicar e fazer esse teste. E aí você consegue ver, né, nesse site onde se inscreve, como que faz, como que todos os detalhes, é muito fácil e autoexplicativo esses detalhes aqui no site. Já a prova de nivelamento de espanhol chama DELI, é uma prova que ela é uma prova geral, ela serve inclusive para você se nivelar para entrar em faculdade, né? É uma prova que não é específica só para nacionalidade. Então, também não é uma prova difícil, mas é uma prova que tem um método, né? Que você precisa entender como funciona para poder passar. E ela tem vários níveis. E para a nacionalidade você precisa ter o nível A2, que é o segundo nível, né? Que é A1, A2, B1, B2, C1, C2. Você precisa ter o A2 para poder aplicar para a nacionalidade. Caso você já tenha essa prova, você não precisa fazer essa prova de novo. Caso você já tenha feito em algum momento, você não precisa. Você pode usar essa prova que você tem aí guardada, que você já tenha feito antes, porque essa prova ela não passa da validade. Aqui a mesma coisa, também no site tem ver onde que faz, quais são as datas para aplicar, onde que aplica e os preços, né? E aqui nos preços, o nível A2 em 2025, ele está custando 134 euros. Então, recomendo também entrar, eu vou botar o link aqui no site, entrar, dar uma olhada. E outra coisa que eu recomendo também é que o CCSE, ele tem validade de 4 anos, o resultado da prova, e o DELI, ele não tem validade. Então, assim, né, ali completou um ano e meio que você está morando na Espanha, já dá entrada nessas provas, porque aí também o gasto vai ficar meio que diluído ao longo do tempo, você também vai ter as coisas ali, né? Porque o resultado também demora um pouquinho para sair, se não me engano, o dele demora 3 meses, então você já vai fazendo as coisas com calma. Quando você completar os 2 anos morando na Espanha, você já tem todas essas coisas e você já pode dar entrada na sua nacionalidade. Então, minha recomendação é começar realmente a juntar as coisas ali, né? Principalmente essas coisas que não têm uma validade curta, como, sei lá, o que eu falei do antecedentes penais, né? Que tem essa validade só de 90 dias, esse não faz sentido pegar muito tempo antes. Mas o que tem uma validade maior faz total sentido e aí você já vai se organizando com o tempo. Também não precisa gastar tudo de uma vez só. Reuniu todas essas documentações e aí completou esses 2 anos, né? E 2 anos de empadronado na Espanha. Qual que é o próximo passo? É você aplicar para sua nacionalidade. Existem 2 formas de você aplicar. Ou você vai pessoalmente no Ministério da Justiça com uma pastinha com todos os seus documentos, ou você vai aplicar online, telematicamente, que eles chamam, né? Minha recomendação é que você aplique tudo online, vai ser muito mais fácil do que você ter que pegar uma cita para ir lá, dar o papel, a pessoa ainda vai escanear aquele papel, vai dar entrada no seu processo. Quando você aplica online, ele já tem ali todas as suas informações, o site deles é ligado, por exemplo, com o site do Instituto Cervantes, então você já vai aparecer o resultado das suas provas lá. Eles também, você consegue botar uma opção de que você autoriza eles a buscarem as suas informações, por exemplo, de empadronamento, de antecedentes penais, então são menos documentos que talvez no Ministério da Justiça eles peçam a mais porque não é online. Então minha recomendação é aplicar online, vai ser muito mais fácil e muito mais simples. Qual que é a diferença entre você aplicar pessoalmente e online? Para você aplicar online, você precisa ter um certificado digital, que é esse certificado digital da Casa da Moeda, que também é muito simples de você conseguir. Vou também mostrar aqui para vocês o site, né, para vocês terem uma ideia de como que funciona, mas também é muito fácil. É você colocar seus dados, você vai baixar um programinha, vai instalar o certificado digital no seu computador, depois você tem que ir, ele vai gerar um código, você tem que ir lá na Casa da Moeda ou em alguma agência tributária, vão fazer o reconhecimento da sua identidade e aí você pode dar certificado digital para todos os sites que utilizam o certificado digital. É bem melhor, porque depois você não precisa mais assim enfrentar fila em lugar nenhum, porque praticamente todos os sites de coisas públicas da Espanha utilizam certificado digital. Então, minha recomendação é façam o certificado digital, que é maravilhoso. O site, hoje, do Ministério da Justiça, ele deixa você acessar ele com o Clave, sem ser o certificado digital.
Mas para você aplicar, né, para você submeter todos os documentos e firmar eletronicamente, como eles chamam, né, assinar eletronicamente, você vai precisar do certificado digital. Então, assim, se você já quiser dar início, né, você não tem certificado digital, mas já tem todos os documentos, quer dar início, você pode abrir, né, o Coisa Conclave, que eu vou mostrar para vocês aqui. Eu abri o meu Conclave, mas para assinar e para mandar, né, de fato, os documentos você vai precisar do certificado digital. Então, recomendo, eu acho que certificado digital é uma mão na roda, é um adianto total em tudo que você vai fazer aqui na Espanha. Bom, aqui é o site, eu vou botar o link, onde vocês precisam colocar os dados do Clave. Aqui eu já tinha preenchido tudo, então eu coloquei a diferença entre o meu e o de vocês é que, como eu já tenho o NIE, ele entende que eu tô dando entrada para outra pessoa e não para mim mesma, né? Então, por isso que eu tive que colocar dados de que eu tava dando entrada para outra pessoa. Preenchi aqui com todos os meus dados. Como vocês podem ver, é muito intuitivo, você precisa colocar, né, os seus dados pessoais, estado civil, onde você nasceu, a filiação, nacionalidade principal. Outra coisa também que hoje aparece, que não aparecia quando eu dei entrada, é a opção dos sobrenomes, porque aqui na Espanha, como vocês sabem, o sobrenome do pai vem antes do sobrenome da mãe, a ordem é invertida. Quando eu fui aplicar, não tinha essa opção. Era na hora de você fazer a jura, né? Quando uma vez a nacionalidade estava concedida. Era quando você tinha que dar que você tinha que dizer o que você preferia. E agora você pode botar na hora que você aplica para a nacionalidade. Então você vai preencher isso com os seus documentos, vai colocar tudo. A situação é caso general, né? Caso geral, não tem nada muito específico. E aí você avança. Quando você avança, aí você vai para a parte que de fato você precisa colocar os seus documentos. Também muito fácil, muito simples. Vai estar lá nas opções né, na listinha, né, no desplegable. Qual o documento que você está anexando. E aí você bota o tipo de documento e você bota escolher o arquivo. Tem documentos que aparecem aqui que não são documentos que precisam colocar, como por exemplo formulário de jura, isso não precisa. Mandato de poder é só se alguém vai aplicar para você. Então foca nesses documentos que eu falei para vocês que precisa colocar. O certificado de matrimônio é caso você seja casado, né? E aí não vai ser sua certidão de nascimento. Além da certidão de nascimento, você vai precisar colocar o seu certificado, a sua certidão de casamento e a taxa. Hoje em dia também você já consegue pagar pelo site com o cartão, o que é muito bom que você não precisa ir no banco. A partir de exames, eles têm uma conexão com o site tanto do DELI quanto com o site do Instituto Cervantes, né, que aplica o DELI e o CCSE, então você não precisa colocar o resultado, a não ser que você já tenha feito o DELI antes, né, então eles não vão conseguir pegar essa informação, e aí você tem que colocar o comprovante. Senão, já vai estar tudo automaticamente conectado. E depois você vai nessa parte de resumo e envio, que vai ter tudo aí resumido, todos os detalhes, e envia a sua solicitação de nacionalidade. E aí, uma vez que você envia, esperar o resultado. Né? É bom ficar acompanhando, dando uma olhada, mas qualquer coisa que aconteça, qualquer solicitação a mais, você vai receber uma notificação. Se você precisa colocar algum outro documento, se você, por exemplo, esqueceu o negócio do passaporte e não colocou ele inteiro, enfim, eu acho muito simples. Comenta aí nos comentários o que vocês acharam, se vocês acham que é fácil, né? Ou se vocês acham que é muito complicado. Comenta aí o que vocês acharam todo esse processo. Mas fica aí que ainda não acabou, porque eu ainda vou mostrar para vocês a outra parte, né? O depois, né? Uma vez que está aprovada ali, passou o tempo que geralmente, né? Eles dão aí 1 ano para resolver essa solicitação da nacionalidade. Mas eu já, sendo muito sincera para vocês, pode demorar mais, né? A minha solicitação demorou 1 ano e meio, mais ou menos. A solicitação do Vitor, meu marido, demorou 7 meses. A dele foi, assim, tempo recorde. E eu conheço gente que está há mais de 2 anos aí esperando e não saiu ainda. A justiça espanhola te dá a opção de vocês de passar esse 1 ano. Você entra com recurso para eles poderem agilizar esse processo. Mas eu, sinceramente, acho que se você não precisa dessa nacionalidade com tanta pressa, né? Se você consegue ir renovando o seu visto, se você está ali numa situação confortável que te permite esperar essa nacionalidade sair, né, o tempo que for, eu não recomendo muito porque você vai precisar pagar advogado. E aí esse processo, enfim, custa dinheiro. A não ser que você esteja com pressa, você disponha desse dinheiro aí e você queira, né, tentar agilizar, tudo bem. Mas eu não recomendo muito porque uma hora vai sair. Uma hora vai sair e, enfim, como vocês viram, eu acho muito simples, mas comenta aí o que vocês acham, se vocês acham que é simples, se vocês acharam complicado demais, se vocês têm alguma dúvida. Mas agora vamos para o último passo, o depois. Uma vez que a minha nacionalidade está aprovada, recebi a minha notificação de que está aprovado, o que eu faço, né? O que eu tenho
que fazer qual que é a minha próxima missão aqui. Vamos ao último passo, quer dizer, penúltimo passo, para você conseguir o seu tão sonhado passaporte espanhol. Uma vez que você recebe a sua notificação da concessão da nacionalidade, e se você deu entrada por meios, né, eletrônicos, você vai receber isso de forma eletrônica também. Geralmente eles mandam um e-mail, um SMS, e aí você entra no site lá do Ministério da Justiça e você baixa o documento. É um documento firmado eletronicamente. Com esse documento, você pode solicitar a jura da nacionalidade, que é aí um ato, né, que você tem que ir lá no registro civil da sua cidade, e aí você vai jurar a obediência ao rei, né, a bandeira da Espanha, essas coisas assim. Não é nada, não é um ato solene, não tem nada assim, muita coisa, só a pessoa só pergunta se você jura obediência ao rei, e se você jura algo à bandeira. Eu não me lembro exatamente o que era, você fala que sim, acabou, e é isso. Só que para você conseguir fazer a jura, você precisa também de uma cita, como toda e qualquer burocracia aqui na Espanha. E essa cita, né, é feita no registro civil, que é como se você fosse registrar, como se você tivesse nascido enquanto espanhol. Então é o registro civil, né, que você vai, e aí você, depois disso, você vai ganhar uma certidão de nascimento espanhol. Vou mostrar aqui para vocês que para conseguir essa cita no registro civil não existe um site do governo, como do governo federal, né? Se a gente pode chamar assim. Cada comunidade autônoma tem o seu próprio site para conseguir essa cita. Então, eu vou usar o exemplo aqui, o site da Comunidade Autônoma de Madrid, para vocês terem mais ou menos uma ideia, mas também é tudo muito simples. Nesse caso, você nem precisa de certificado digital, nem nada, é mesmo colocar os seus dados pessoais. E uma diferença que eu notei aqui para quando eu solicitei a minha jura foi que quando eu solicitei na comunidade de Andalucia, porque eu morava em Sevilha na época, eu pude solicitar a cita sem precisar colocar a resolução da nacionalidade. Então, quando eu vi que estava ali nos últimos passos, né, que estava ali no passo anterior, antes de me darem a nacionalidade, eu já solicitei essa cita. Por quê? Porque demora muito para conseguir essa cita. Aqui na Comunidade de Madrid é um pouco diferente, você precisa colocar sua resolução de nacionalidade lá. Então, assim, não tem como você pedir antes. Mas dá uma olhada na comunidade autônoma, porque de repente não tem que colocar, então você já consegue pegar aí, assim que você tiver o seu documento, você consegue solicitar essa cita. E aí, quando eu digo que demora bastante, porque aqui no site da nacionalidade, eles já dizem que, no site do registro civil, eles já dizem que só tem cita para meados de dezembro. A minha dica é você pegar a data que você primeiro vê disponível, e aí você tem 6 meses, desde a data da resolução até você fazer a jura, você tem o prazo de 6 meses. Então pega a primeira data que você vê, e depois você pode entrar e ir tentando antecipar, porque isso é muito comum também, de surgirem datas assim aleatórias, e aí você antecipa. E aqui no site, no site de Sevilha, era exatamente assim também, com essas explicações, mas eu acho que é muito importante dar uma olhada. E também essa informação vem na resolução da sua nacionalidade, que quando você for fazer a jura, você tem que levar, bom, certificado de empadronamento, porque você não pode fazer a jura em nenhum município que não seja o que você está empadronado, e como eu falei antes, todos os documentos originais que você deu entrada na nacionalidade. Então, se esses documentos estão no Brasil, você tem que dar um jeito desses documentos virem aqui para a Espanha, porque no dia da jura da nacionalidade você vai ter que levar esses documentos originais, e esses documentos originais eles vão olhar, enfim, e ficam com esses documentos. Então não tem como você fazer a jura sem esses documentos. E aí no dia que você for fazer a jura, eles vão dizer quando a sua certidão de nascimento vai sair, e aí também voltando àquela questão do nome. Hoje, você escolhe, na hora que você vai solicitar a nacionalidade, como que você quer seu nome, mas se eles comentarem alguma coisa, você pode insistir e dizer que você quer manter o seu nome na ordem que você já tem, porque se você mudar a ordem do seu documento, você vai ter que mudar, enfim, pode ser que você tenha que mudar um monte de coisa. Então, não recomendo. Eu consegui manter o meu, tentaram mudar, mas eu consegui manter a mesma ordem do meu, e eu tenho o mesmo nome na minha nacionalidade espanhola e na minha nacionalidade brasileira. Uma vez que você tem a sua certidão de nascimento, você vai solicitar sua cita no site da Polícia Nacional, né, que é como se fosse a Polícia Federal do Brasil. Você pode solicitar os dois juntos, da mesma vez. Você paga a taxa lá mesmo, precisa ser em dinheiro. O passaporte, se não me engano, são 30 euros e o DNI 12. E você tira os dois no mesmo dia e você já sai com o documento na mesma hora. Isso também eu acho maravilhoso. E aí eu tinha falado que o anterior era o penúltimo, esse seria o último, mas tem um passo adicional que também é muito importante, que vocês têm que levar em consideração, que é solicitar o certificado de concordância. Esse documento, ele vai atestar que você, que a pessoa, né, que tinha o NIE XYZ, é a mesma pessoa que tem o DNI
ABC. Isso é importante porque se você tiver conta em banco aberta com seu NIE, você vai precisar mudar isso para o seu DNI. Então o banco pede esse documento, né, que é o certificado de concordância, para comprovar que você é você, né? Que você tinha um documento e você mudou para outro. Algumas pessoas conseguem esse certificado de concordância no mesmo momento que vão na Polícia Federal, na Polícia Nacional, para pedir o DNI e o passaporte. Eu não consegui. Quando eu fui, me disseram que eu tinha que pegar a cita na estrangeria, e lá fui na estrangeria, tive que pagar uma taxa de 7 euros e eles me deram um papel de pão. Gente, era uma folha A4 com QR Code. Meus dados e QR Code. E é isso, tive que pagar 7 euros por isso. Mas enfim, faz parte do processo. Com esse documento, eu fui no banco, transferi tudo. E você também, muito importante, não pode esquecer de transferir, de mudar seus dados na agência tributária e na Previdência Social, na Seguridade Social, muito importante, para você não ter problema quando você for declarar o seu imposto de renda no ano seguinte, e aí dar uma olhada para ver se todos os valores que você declarou, que você recebeu, na verdade, com o seu NIE, estão atrelados ao seu DNI, e para você também não ter problema aí nas suas contribuições para a Previdência Social, para a aposentadoria, para também ter essa mudança de documento, está tudo atrelado um ao outro, para você não ter nenhum problema. Bom, foi isso. Eu espero que não tenha ficado confuso. Eu acho um processo muito simples, né? Como eu falei, eu dei entrada, não paguei advogado, não paguei assessoria, fiz tudo por conta própria, todo o processo meu, todo o processo do meu marido, orientei vários amigos, né, na hora de solicitarem. Então, eu acho que é muito possível, que é muito fácil, que você pode economizar esse dinheiro e você pode fazer isso tudo sozinho. E, enfim, tudo muito autoexplicativo. Espero que tenha ficado claro. Mas se você tem alguma dúvida, algum comentário, quer compartilhar sua experiência, como eu sempre peço no final dos vídeos, comenta aí no vídeo pra gente trocar uma ideia, pra, né, também ter aí outras experiências, outras pessoas que vão falar como é que foi pra elas, quanto tempo demorou. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo.